Hoje você vai aprender, hoje você abrirá os seus olhos, porque o que eu tenho para revelar vai além da compreensão humana. É a mãe da teoria de todas as conspirações. Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like para você ajudar a divulgar esse projeto. Verifica se você está inscrito aqui no canal. Se tiver inscrito, ative aquele sininho para você receber o melhor conteúdo todos os dias. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. E se você quiser conhecer o conteúdo premium, as vagas no momento estão encerradas, mas através da descrição desse vídeo você encontra o nosso veículo de comunicação oficial. Você participa por lá e quando forem abertas as vagas, você vai ser notificado por lá. Somente no ano de 2023 foram mais de 150 testemunhos de alunos que obtiveram sucesso. É algo de outro mundo, é algo incrível. Você conta com o meu suporte pessoal, você conta com mais de 100 aulas, grupos de apoio, é um conteúdo que vai mudar a sua vida, desatar essas amarras horrorosas do sistema. Hoje eu trago a Moab, ou simplesmente a mãe de todas as teorias, parará, pururu, conspirações. É algo inacreditável que eu vou trazer para vocês. Primeira coisa, você que acompanha esse canal, provavelmente você já ouviu a seguinte frase do Nikola Tesla. A pessoa mais inteligente que pisou no planeta Terra, o ser humano mais inteligente foi Nikola Tesla. Somente de patentes como rádio, telecomunicações, corrente contínua, transformador, tudo que você pode imaginar, esse cara botou a mão, meu irmão. Nós avançamos 2, 3 mil anos em âmbito tecnológico por conta do Nikola Tesla. Você pode analisar, por exemplo, o Império Romano, as carruagens e até o século XVI as carruagens que eram utilizadas no período renascentista. Não houve sequer um avanço. Do início do século XIX, nós saímos de carruagens para a F-22. Um nível absurdo de avanço tecnológico, tudo isso graças a Nikola Tesla, que sozinho escreveu mais de 2.000 patentes. Inclusive, patentes essa que a CIA confiscou quando ele morreu, como discos voadores, abertura de portais e tudo mais que se possa. Inclusive o projeto Filadélfia, velho. O cara abriu um portal no meio do oceano, pegou um navio de militar americano, transportou ele 16 quilômetros para outra região. Meu, documentado. Então os caras foram foda, tá? E Nikola Tesla, a mente mais brilhante que houve no mundo inteiro, chegando ao ponto de ter um relatório não oficial da CIA falando que ele não era nem desse planeta. Esse cara dizia o seguinte: nós podemos descrever toda a existência, todo o universo em frequência e vibração. Olha só, Nikola Tesla, frase: frequência e vibração. Vamos ver se eu acho essa frase aqui, só para você poder entender. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Energia, frequência e vibração. Esse é o cara que falou sobre isso. Mas por que você está falando sobre esse assunto, né? Adivinha só. Adivinha só. O governo americano não só confiscou todo o trabalho do Nikola Tesla, como recrutaram os melhores pesquisadores e cientistas que existem no mundo para criar armas de destruição em massa. Maravilhoso, né, meu irmão? Os caras poderiam criar, por exemplo, né, uma tecnologia que aumentasse a longevidade do ser humano para 500 anos. Os caras poderiam reagrupar, reformular o DNA humano para o ser humano poder respirar debaixo d'água. Eles poderiam investir, por exemplo,
numa maneira de acabar com a criminalidade no mundo. Não, os caras não fazem isso. Só fazem coisa para ferrar a humanidade, meu irmão. Por isso que eu falo para vocês, esses caras só servem ao diabo, cara. Ou pelo menos metaforicamente, né? E aí, adivinha só, os caras criaram um dispositivo tecnológico que, cara, é exatamente o que está descrito na Bíblia em Apocalipse. Os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles. Por que na Bíblia fala que os homens desejarão a morte? A pessoa que quer se matar, ela se mata. Mas por que no Apocalipse a pessoa, mesmo querendo se matar, ela não vai conseguir? Porque ela não terá domínio do próprio corpo. O corpo dela, ela não será capaz de controlar o próprio corpo. Ela vai estar dentro do corpo dela, mas o corpo vai mexer sozinho. E ela vai presenciar as maiores barbaridades possíveis. E não vai ter como sair dali. Vai ser um verdadeiro tormento. Por isso que a Bíblia fala: os homens desejarão a morte e a morte fugirá deles. Agora, olha que bizarro. Existe um cara, eu vou evitar de falar o nome dele aqui, que trabalhou numa agência de segurança máxima em Washington, nos Estados Unidos. E essa agência, que ela tem âmbito governamental, conseguia alterar o DNA humano com frequências sonoras. E conseguia reprogramar a mente dos seres humanos. Lembra quando você vê Apocalipse zumbi, todo mundo zumbi, um caçando o outro? Pois é, mesmo, mais ou menos desse nível. E o próprio Putin uma vez falou que eles tinham tecnologia capaz de transformar seres humanos em zumbis, né? Aí eu tava vendo essa reportagem e eu fiquei assim, inacreditável, olha só. Uma tecnologia de controle individual total da sua mente, do seu DNA, dos seus neurônios, olha o nível, para atingir as pessoas, em última análise, controlar e destruir as suas vidas. O que essa tecnologia é capaz de fazer? Eu não vou falar o nome do cara, não vou falar a empresa e também não vou falar o nome desse projeto. Tem certas coisas que é bom a gente evitar de falar. Tá? De acordo com o tal pessoa, essa tecnologia é tão avançada que pode ser utilizada para ler a sua mente. Lembra que eu falei sobre os militares da CIA, que os caras tiveram que batalhar contra alienígenas, né, que são réptil, parará, pururu, lianos, e que eles tinham um traje, um exotraje, que impedia os alienígenas de lerem a mente dos seres humanos, porque eles possuíam telepatia. Pois é, mesmo, isso já é algo, não é algo novo, tá? E olha só, essa tecnologia é capaz de ler a mente, programar a sua mente com pensamentos. Ou seja, é capaz de programar a sua mente com pensamentos que você vai acreditar ser seu e induzir estados emocionais em você, como dor, ódio e medo. Ele pode ser usado para acessar seu sistema nervoso, óptico e auditivo para ver e ouvir o que você está vendo e ouvindo. O sistema lê a sua mente, consegue reprogramar a sua mente, ele acessa os seus neurônios, ele consegue acessar as suas lembranças do passado, nem você tem acesso a elas, e eles conseguem ver o que você está vendo, ouvir o que você está ouvindo, cara. Pode atingir pessoas específicas, envolvendo ataques individuais com base na ressonância do DNA. Finalmente está sendo usado em vastos programas de engenharia social como uma forma de experimentar pessoas pobres de espírito. É aquilo que eu falo. A pessoa, tudo nessa vida é frequência e vibração. Energia, frequência e vibração, segundo Nikola Tesla. Tudo nessa vida está relacionado ao campo vibracional. Se você vibrar o seu espírito numa frequência mais elevada, você fica imune a esses ataques. Agora, se você vibrar o seu espírito numa frequência mais detestável, mais não harmônica, mais densa, você fica receptível a todo esse trabalho em âmbito espiritual ou super tecnológico. Por isso que o medo é um grande comércio. É um grande comércio. Toda vez que você quer obrigar a população a aceitar uma barbaridade, a aceitar uma coisa maluca, você primeiro imputa o medo.
Aí todo mundo fica com medo. Aí você cria um desarranjo harmônico, social absurdo. Todo mundo com medo, fica fácil de você manipular. Por isso que Buda, a busca pela sabedoria, pelo verdadeiro amor, se estava em elevar o seu estado emocional, o seu estado psíquico. É o que Buda fazia. Quando você pega as pessoas, tudo pro cristão é magia negra. Meu irmão, qualquer coisa pro cristão, tipo assim, chuveiro elétrico é bruxaria. É coisa de bruxo, inquisição, guilhotina. Qualquer coisa pro cristão é bruxaria. Você vê um cristão usando. Deixa eu virar aqui. Isso aqui é um monitor, ok? Isso aqui é um espelho negro, né? Isso aqui, deixa eu apagar a imagem aqui. Isso aqui é um espelho negro, ó. Isso aqui é um espelho negro. Você vê o cristão usando isso aqui, né? Que é o objeto de maior magia dele do planeta, julgando o GTA. O cristão pega o GTA, chapuleta na PUTA. Depois que fez o oba-oba com a PUTA, ele passa o carro em cima da PUTA, pega o dinheiro de volta, jogando GTA, feliz da vida. Aí quando eu chego e falo aqui assim para você, você precisa aumentar a frequência do seu corpo para você ficar imune às trevas. Oh, esse cara é um bruxo, esse cara não sei o quê. Por quê? Porque eu falei que nós somos frequência e vibração, você tem que elevar a sua frequência. Aí falou o cara que tá assistindo Sabrina na Netflix, velho. Tá entendendo o nível de hipocrisia que é um cristão? Eu tô cansado disso. E aí eu falo para você que é extremamente importante você elevar o seu estado emocional, elevar para você não sofrer interferência. Primeiro, meu irmão, que Jesus já voltou. Segundo, que o céu já está aqui. Deus está dentro de você. Eu não sabesse que vós sois deuses. Aquele que está em virtude com Jesus Cristo já está no céu. Você não vai para o céu, você já está no céu. É uma coisa diferente. Tudo está correlacionado à sua capacidade de compreender as coisas. Né? Ou você acha mesmo que vai. Os caras não entendem, cara. Jesus Cristo falou que ia voltar, ele não voltou. Ele morreu e ressuscitou, não voltou? Não cumpriu a palavra? Então você está esperando o capeta. É simples assim. Você está esperando o Messias voltar, você vai esperar o Lúcifer. É isso que eu digo para ti. A última premissa de Gog e Magog, Jesus Cristo não vai vir para passar a mão na sua cabeça, não, campeão. A última premissa do Apocalipse, quando o Messias vier, não é para passar a mão em cima de você, não. Ele vai vir com a espada para julgar o mundo. Cuidado da toma. Eu tenho até medo de quem estiver no mundo quando isso acontecer. Mas agora voltando a um assunto que é extremamente importante, olha só. O que essa tecnologia é capaz de fazer, né? Já falei aqui e olha só. Essa tecnologia, ela manipula os sinais elétricos no seu cérebro, controlando assim os seus pensamentos. Os caras podem implantar pensamentos, implantar sentimentos e emoções e sensações em todo o corpo. Isso funciona recontando o cérebro através da criação de novos caminhos neurais e destruindo os antigos. Os caras, eles... Eu vou dar uma... Cara, olha que bizarro. Dor de cabeça. Muitas vezes a dor de cabeça é a queima de neurônios e a reconstrução de novos neurônios. Você já ouviu um barulho? Só para tu ter mais ou menos uma ideia. Você está na sua casa lá, jogando, sei lá, cara, vamos pensar num jogo aqui. Mortal Kombat, eu acho que isso ainda existe hoje em dia, né? Mortal Kombat deve existir, Street Fighter deve existir, sei lá, não acompanho. Pensa seriado, vamos colocar aqui Sobrenatural. Pronto, todo mundo já assistiu alguma coisa de Sobrenatural, sei lá. Cara. Você está assistindo alguma coisa, né? Procurando Nemo, vai imaginar alguma coisa aí. Aí, de repente, você está lá de boa, na frente da televisão, ou com o seu celular no bolso, e aí vê um barulho. Pi! Aquele barulho chato que vai na sua cabeça. Aí você chega no seu parente e fala assim: você tá ouvindo barulho aí? Um barulho agudo? Ele: não tô ouvindo não. Eu sei que barulho agudo, chato na sua cabeça. E aí, meu irmão, esse barulho pode ser a reprogramação do seu neurônio através das frequências. Porque a frequência ressoante, para alterar a sua percepção do mundo, ela não precisa ser audível. Ela pode ser uma frequência
que você não consegue escutar, mas o seu corpo consegue perceber. E aí você sente aquela coisa, outra coisa, dor de cabeça. Aí muitas vezes é uma reprogramação dos seus neurônios. E aí eu falo, frequência baixa te afunda, né? Ela te afunda. E olha só, isso funciona eu falei isso dos neurônios. Essa tecnologia também pode ser usada para controlar o movimento muscular do alvo, podendo assumir as mãos e os pés ao dirigir e fazer você pressionar o acelerador ou frear o carro, ou girar o volante. Uma tecnologia que é capaz de fazer, você está dirigindo o seu carro, ela é capaz de tomar o seu corpo e virar o volante. Quantas pessoas que não estão de boa com a vida, dirigindo, de repente o cara vira o volante e chupeta o carro no poste. Aí você pergunta, meu irmão, como é que você jogou seu carro no poste? Você estava dirigindo o carro, você virou o carro no poste. Porque muitas vezes é um treinamento. Muitas vezes eles estão treinando essa tecnologia usando aquela pessoa de experimento. Vamos ver se funciona. Pega aquele cara ali, ó, lá no fim do mundo, do país terceiro mundo, faz ele bater no muro. Aí o cara do nada, o cara tá dirigindo, ele vira e bate o carro no muro. Não sabe nem como que isso aconteceu. Não sabe nem como que aconteceu. Olha que coisa interessante, né? Além disso, tá? Essa tecnologia também pode acessar o nervo óptico do alvo, do sistema auditivo também, e eles podem monitorar, e essa informação também é baixada e armazenada no computador. Eles conseguem extrair essa informação e mandar para o computador. Aí você fala assim, você está exagerando. Cara, tem um projeto, eu não vou poder falar o nome desse projeto. Tem um projeto da CIA que aconteceu na década de 70, onde pegaram um monte de criança paranormal, psicodélica, mas criança maluca, que eram capazes de mover objetos com a mente. Pegaram essas crianças, treinaram essas crianças para invadir a mente dos caras. Aí essas crianças, elas conseguiam fazer projeção astral e descobrir onde tinham bases militares secretas, onde estavam as ogivas. Essas crianças conseguiam entrar na mente das pessoas. Projeto antigo, americano. Depois houve uma queima de arquivos. Na década de 70, cara. Sem zoeira. Isso aconteceu. Eu não vou falar o nome desse projeto, não, porque eu também não vou pra quê, né, meu? Pra que eu vou falar isso aí, né? E aí, olha que coisa interessante, né? As imagens em movimento se manifestam de tal forma que o alvo, eles podem criar uma imagem na sua cabeça. Você pode achar que tem alguém na sua frente, quando que, na verdade não tem ninguém, né? Tipo esquizofrenia. Pode ser que eles criam, pode ser que seja um programa deles. Olha os caras falando aqui. Essa tecnologia pode ser usada para induzir e controlar os sonhos. Ela pode ser usada para controlar os ciclos de sono, para fazer com que alguém durma profundamente ou não durma. Olha o nível mesmo. Ela pode ser usada para imitar experiências espirituais. Meu, olha o nível que é a coisa. O corpo humano ele é constituído de carbono, 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. O corpo humano ele é facilmente hackeado. Não é como o corpo de silício, que você não consegue entrar lá dentro. O corpo humano, como é feito de carbono, ele é facilmente hackeado. E aí, meu irmão, eles conseguem invadir todo o seu sistema. Olha que bizarro. Esse cara falando isso aqui. E aí, esse cara que estava falando isso aqui, ele diz o seguinte, que esse cara ele estava trabalhando nessa tecnologia e ele decidiu que não ia trabalhar mais com isso. Chegou um ponto que esse cara começou a ficar enojado. Esse cara está trabalhando tantos anos nesse experimento que ele ficou enojado de trabalhar. E aí o que aconteceu? Ele saiu, pediu para sair e foi embora. Foi viver a vida dele. Aí passou alguns meses, esse cara começou a sofrer ataque dos caras, não sei o quê. Aí ele botou a boca no trombone e deu uma entrevista gigantesca. Porque assim, meu, eu tô na minha quieto, né? O cara trabalhou nessa empresa. Tchau pra vocês, eu não tenho mais nada a ver com essa história, vou viver minha vida. O cara foi viver a vida dele. Aí, se a empresa deixasse o cara em paz, o cara nunca ia falar daquele assunto. Mas aí os caras vão lá e fazem o quê? Olha só, não fique quieto as mensagens que o cara ouviu na mente dele, né, velho? Você agora é um rato de laboratório
né? Eu vou poder falar a palavra aqui. Ou seja, aí, depois que ele recebeu essas mensagens na cabeça dele, ele decidiu botar a boca no trombone, né? Aí o cara falando. Só que isso aqui não é novo, cara. Isso aqui já é antigo. Olha só, olha só. Wi-Fi pirâmide do Egito. Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Tem uma imagem que mostra como se fosse o Wi-Fi, cara. Ah, eu não vou conseguir encontrar aqui. Não é tão fácil de achar aqui, não. Mas tem uma escultura, um hieroglifo antigo. Existe um hieroglifo antigo que mostra um faraó do Egito segurando um objeto que parece Wi-Fi. E esse objeto ele manda sinais. E esses sinais eles recebem, os seres humanos que recebem. Porque eles alteram o DNA humano. Entendeu? Eles alteram o DNA o tempo todo. Olha só, eles têm uma tecnologia que é capaz de alterar o próprio DNA do indivíduo. Ó, e usar para determinar a frequência e revelando o próprio DNA. É o que eu falei. Só para vocês terem uma ideia. Olha como é que o mundo ele é bizarro. Ó. Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Convenção para alterar 432 Hz para 440. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Né? Existiu uma convenção para alterar a frequência de 432. Ah, eles apagaram, velho. Eles apagaram tudo. É incrível, meu irmão. É bizarro. Bizarro. Olha aqui. Não tem nada mais para pesquisar. Não, sério. Olha aqui, ó. O restante dos resultados podem não ser o que você procura. Os caras apagaram a foto, apagaram, estão até atrelando a frequência de 432 MHz. Sabe com quem? Com esses caras aqui. Ó, eles estão até atrelando a frequência de 432. Só que na verdade é o seguinte, ó. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. Até o ano de 1940, todos os instrumentos musicais eram afinados em 432 Hz. Todos. Aí houve uma convenção diabólica do capiroto que alterou, a partir daquele momento, todos os instrumentos musicais saíram de 432 Hz para 440. Ah, é só 8 Hz de diferença. É, meu irmão. É. Mas esse 8 Hz muda muita coisa. Então, assim, eles fizeram um negócio, senão as únicas músicas que estão em 432 Hz são as músicas clássicas. E mesmo assim não é todo mundo não, tá? São poucos os artistas mais antigos que têm música em 432 Hz. Os mais recentes já não tem, tá? E aí eles alteraram a frequência. O Spotify, ele é programado para alterar toda e qualquer frequência para 440. Então, dentro do Spotify, você não consegue escutar 432 Hz. Suspeito eu que até o YouTube Music faz isso, todos os outros fazem. Ou seja, a única maneira de você ouvir 432 Hz não é colocando um videozinho no YouTube. É com um bom equipamento de som ou você tendo aquelas vitrolas antigas. Sabe aqueles discos de vinil que você botava um disco e escutava? Aquilo ali dá 402 Hz. Fora aquilo, porque aquilo ali é uma tecnologia muito antiga. Fora isso, não dá. Aí, para você entender a gravidade do assunto, cara, isso é bizarro. É bizarro. A gente fala, você não acredita. Olha só, a igreja católica, ela foi inventada. Inventada. A igreja católica tem mais ou menos uns 200 ou 300 anos que ela existe. Meu irmão, só para tu ter mais ou menos uma ideia. Os padres, eles guerreavam contra demônios. Toda igreja tinha uma antena. Toda igreja antiga tem uma antena. Se eu contasse, eu não vou nem poder falar, eu não abrir o bico. Mas assim, vou dizer uma coisa para vocês. A partir da década de 60, começou uma luta para remover todos os sinos de igreja. Por que a galera quer remover os sinos de igreja? Sabe por quê? Por que a galera
quer remover. Deixa eu voltar a imagem aqui. Deixa eu ver. Por que que a galera quer remover o sino de igreja? Adivinha por que que a galera quer remover o sino de igreja? Porque todos os sinos de igreja são ecoantes em 432 Hz. Então, quando se toca o sino de igreja, a sua mente começa a despertar. A sua mente que está num limbo grotesco, onde só recebe frequências negativas, quando toca o sino de igreja, aquele sino de igreja, ele transforma. Olha só para você entender. Catedral, frequência. Deixa eu ver se a gente acha aqui a imagem. As frequências nas catedrais, né? Olha só. Essas catedrais antigas, elas eram projetadas para ecoar 432 Hz. Todas aquelas catedrais antigas que você via, aqueles monastérios antigos, todos eles eram feitos para ecoar 432 Hz. E tudo isso aqui que você está vendo, ó, tudo isso aqui, ó, são antenas. Isso aqui que você está vendo, deixa eu só, isso aqui, ó, são antenas. Então, eles estavam, olha só para você ter uma ideia, eles estavam emitindo a frequência de 432 Hz para uma certa região. E essa frequência fazia com que os seres humanos ficassem despertos. Então, os caras que nasceram no ano de 1800, 1700, eles eram despertos por causa disso aí. Hoje em dia, você não tem mais catedral, né? E aí, o fato mais curioso de todos é que começou cemitérios imensos de sinos. Começou um projeto que não se sabe nem da onde que veio de remover todos os sinos de igreja. Lá na Europa, os caras já tiraram tudo quanto é sino. E aí, eles tiraram os sinos antigos, virou um verdadeiro cemitério. Tiraram os sinos antigos e começaram a colocar sinos digitais, começaram a colocar coisas para tirar. E os sinos antigos, eles tinham propriedades medicinais absurdas. Tá entendendo? Isso aí era do caramba. Tocava o sino antigo e dava uma maior concepção na mente da pessoa. Na mente da pessoa. Ou seja, é como o próprio Nikola Tesla fala. Se você quer... mas focou aqui, pessoal. Se você quer descrever o universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. Ou seja, para você não sofrer com o capeta, para você não sofrer com toda a tecnologia destrutiva que é consolidada para a humanidade, você vai precisar elevar o seu espírito. Aí tem um monte de pastor, né, fudido, e fala assim: esse cara tá falando de magia negra. Irmão, escuta bem. O nosso corpo, ele é frequência e vibração. Olha só, estudos do Masaru Emoto. Deixa eu ver se eu acho. O nosso corpo, ele é frequência e vibração. Olha só. A Sinfonia de Mozart. O Masaru Emoto foi um pesquisador que decidiu estudar o comportamento da água, das partículas e moléculas da água, em relação às frequências. Aí o Masaru Emoto colocava a Sinfonia de Beethoven, a Sinfonia de Mozart, e olhava pelo esqueci o objeto que fala, microscópio, e ele observava a estrutura molecular da água. Então, quando tocava Mozart, a água, a sua estrutura molecular se transformava em cristal. E quando se botava um heavy metal, por exemplo, a água parecia esgoto. E aí, qual foi a conclusão? Que você está bem com a vida, está feliz, você está em paz consigo mesmo, você cria uma estrutura no seu corpo que é impenetrável. E aí o cara começou a fazer estudo com palavra. A palavra tem poder. Aí ele começou a fazer estudo com as palavras, fez estudo com as músicas. O Masaru Emoto fez estudo com as músicas. E aí, qual a conclusão que o cara chegou? O cara chegou que tudo muda. O corpo humano, mais de 50% dele é água.
E aí ele começou a entender a estrutura por trás das coisas. E existe toda uma infraestrutura universal de querer deixar o ser humano para baixo. A política é o maior desapontamento do ser humano. O relacionamento é o maior desapontamento do ser humano. O trabalho de você não ganhar o que você. Tudo foi feito para você ficar puto e triste. É a indústria do ódio. Por quê? Porque quando você fica no ódio, se abaixa a sua frequência. A sua estrutura molecular, ela não fica forte, fica fraca. E essas frequências, elas entram dentro de você. Entram dentro de você. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Os caras emitem essas frequências e você nem fica sabendo, né? Porque essas frequências, elas estão ecoadas no mundo inteiro. Você não consegue escutar essas frequências, mas essas frequências alteram a sua percepção do mundo. Ou seja, você precisa vibrar numa frequência negativa para eles dominarem a sua vida. Se você vibrar numa frequência lá em cima, você não é dominado por eles. Então, esse foi o grande estudo do Masaru Emoto. E aí, meu irmão, os caras removeram os sinos de igreja. Os caras removeram tudo quanto é sino de igreja. Por quê? Porque tocava o sino todo dia, tocava o sino 2 vezes por dia e despertava as pessoas. E os caras não queriam que isso acontecesse. Não queriam que isso acontecesse. Tá entendendo o nível que era a coisa? Pois é. E aí, meu irmão, a coisa só vai de mal a pior. Só vai de mal a pior. Virou um grande cemitério esses sinos. Abandonados. Todos estão abandonados esses sinos. E aí você vai. Agora você entendeu por que, que os sinos foram abandonados, né? Porque esses sinos eram responsáveis por despertar as pessoas. E aí virou-se esse grande cemitério. Não, olha se isso aqui não é um cemitério de sinos, meu irmão. Olha se isso aqui não é um cemitério de sinos. Removeram tudo quanto é tipo de sino. Imagina só o tempo todo batendo sino, cara. Pois é. E aí eu vou falar para vocês. Agora você sabe por que que eles removeram o sino. Né? Tá entendendo? Agora você começa a perceber, né? E a coisa só piora, campeão. Só piora. Por exemplo, por que que todo telhado da casa, a maioria dos telhados, a cor é marrom, é cor de terra? Por que que não podem fazer telhados com cor azul? A cor, essa cor aqui, ó, um azul parecido com o azul ultravioleta, é capaz de refrear frequências. É capaz de impedir até mesmo armas a laser. Aí os caras vão alterar. Então, tipo assim, o tempo todo eles vão. Se você soubesse. Uma vez eu estava conversando com um conhecido meu, e assim, Deus, ele coloca uma escama nos nossos olhos. Porque se nós soubéssemos o tanto que essas coisas atrapalharam a nossa vida, a gente ficaria bizarro, cara, bizarro. Então agora você já sabe sobre os sinos. E aí, outra coisa, olha só. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus. Olha só, 1 Coríntios 6,19. Deixa eu voltar a imagem aqui. Ó, a Bíblia aqui, ó, online. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo de Deus? Aqui está a tradução errada, mas é Deus, tá? Que habita em vós e que não é de vós mesmos, então o vosso corpo é templo de Deus. Outra coisa, ó, a Bíblia, versículo, já está no céu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já está, eu acho que é Mateus. Aquele que está no. Quer ver? Aquele já está. Eu não vou achar o versículo fácil aqui. Já está no céu, né? Já está. Acho que é Mateus, cara. Mateus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Difícil de encontrar. Já está no céu, versículos. Santificado seja o vosso nome. Tá, eu vou encurtar o tempo aqui, né? Aquele que crer
em mim já está no céu. Deixa eu ver se eu acho o versículo fácil, né? Eu não vou achar fácil aqui não, pessoal. Eu tô aqui na vida eterna, eu sou do último dia. Tá, mas basicamente é o seguinte, né? Hoje em dia é difícil encontrar isso aqui, mas para ficar fácil de você entender. Existe um versículo bíblico, você vai beber de casa para você. Depois, comenta, não, comenta aqui embaixo nos comentários do vídeo. Faça uma boa ação, comenta aqui embaixo nos comentários. Tem um versículo bíblico que fala assim, aquele que crer em Jesus, esse já está no céu. E aquele que não crê já foi condenado. Ou seja, o que está falando esse versículo é que o céu está dentro de nós. Já está dentro da Bíblia. Então, o que acontece? Quando todo esse planeta Terra ele foi criado para você perder. Lembra da frase do Rock Balboa? A vida ela vai bater em você muito forte e você não vai conseguir revidar. Mas não se trata de ganhar ou perder, se trata de quanto você aguenta apanhar da vida e continuar caminhando. Então, essa é uma frase muito importante, por quê? Porque tudo nesse planeta foi feito para te destruir, foi feito para alterar suas frequências. Por exemplo, eu não posso falar muito aqui. O trigo e o açúcar são os piores alimentos do planeta para você comer. Trigo e açúcar, eu não posso falar muita coisa aqui, eu prefiro não falar. E assim, tudo nesse universo foi feito para fazer você vibrar numa frequência pura. E aí acontece o seguinte: quando você eleva a frequência de Deus, quando você ressoa na frequência do Criador, todos esses projetos militares, todo esse mundo espiritual, nada te alcança. Porque você que está pareado com esses seres aqui, você elevou. E por você ter elevado, essas entidades não conseguem elevar. Essas armas, elas não vão atuar na frequência alta. Imagina só se esse projeto militar ele decide usar a frequência de 732 Hz, que é considerado a frequência de Deus, ou 432 Hz. O que vai acontecer com a humanidade se esses caras usarem isso? Imagina você, o que vai acontecer com a humanidade se eles usarem a frequência de 432 ou 700? Eles vão ajudar a humanidade. Então, quando você eleva a sua frequência, eles não vão acompanhar. Por isso que Buda e os filósofos de sua época, Aristóteles, Platão, entre outros, esses caras buscavam o eu interior. Antes de querer mudar o mundo inteiro, antes de você querer mudar o mundo inteiro, mude a si mesmo. Você tem que se elevar. E quando você se elevar, as coisas vão começar a se tornar obsoletas. É o estado de espírito que faz a coisa. Você está entendendo? Então, isso que é importante. A Bíblia, escuta o que eu vou te falar e nunca esqueça. A Bíblia é um livro de anatomia humana. A Bíblia é um livro, um codex. É um livro codificado para as mentes mais brilhantes da Terra. E é um livro que fala sobre a anatomia humana. Por exemplo, Jesus Cristo morreu com 33 anos. Quantos órgãos tem a coluna vertebral? Tudo está relacionado. Escada de Jacó, DNA humano. Estado de Nabucodonosor, todas as antigas civilizações, até a nossa. Tudo, o livro, a Bíblia, é um livro de anatomia humana. Tabernáculo, sistema reprodutor da mulher. Está entendendo? Se você começar a estudar, você vai entender. Então, assim, o que eu quero que você entenda a partir de agora? Você tem que buscar alcançar a sua iluminação espiritual. Agora, buscar a iluminação espiritual não é praticar yoga. Não é praticar yoga. Não é praticar uma religião tibetânica, budista. Nada disso. Praticar, você alcançar a sua iluminação. Tipo assim, o budismo, ele até te ajuda, porque ele vai fazer você limpar os seus pensamentos da sua mente. Ele vai te acalmar, né? Fazer com que você desacelere esse mundo moderno. Mas para você alcançar esse grau de iluminação, você tem que ir de encontro ao verdadeiro Deus,
o verdadeiro. Não é Javé, Javé é um título, tá? Você tem que formular uma aliança, eu já falei sobre isso, e você tem que começar um processo de desintoxicação para alcançar esses níveis mais altos. E aí você se torna imune a esse mundo, porque você está se elevando, tá entendendo? Então, isso que a galera queria buscar, essa era a concepção que a galera queria buscar no passado. Tudo nesse universo da frequência e vibração. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu espero que com o vídeo de hoje você tenha aprendido muito. A aula de hoje ela é projetada para ser uma aula sábia, fazendo com que você vá longe, para que você se torne melhor do que você é, tá bom? Bom, ficando por aqui. Espero que o conteúdo tenha edificado a sua vida. E também, tá? Quem quiser deixar o seu like, isso vai ajudar a divulgar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, verificar se você está inscrito no canal, ativar as notificações. E no momento agora que eu gravo esses vídeos, a vaga do conteúdo do tempo está encerrada, mas não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, confere através dos links na descrição para você poder se tornar um dos meus alunos, né? Ou pelo menos participar do nosso veículo de comunicação e ser avisado quando tiver novas vagas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.